Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Seção 1. Estudo da mente. Capítulo 1. Sua importância. A mais bela obra. Tratar com mentes humanas é a mais bela obra em que já se ocuparam os homens. Conhecer as leis que governam a mente e o corpo. É dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros quanto ao são funcionamento de todos. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. Educar e disciplinar a mente. Não importa quem sois, o Senhor vos abençoou com faculdades intelectuais susceptíveis de muito melhoramento. Cultivai vossos talentos com perseverante fervor. Educai e disciplinai a mente mediante o estudo, a observação e a reflexão. Não podeis alcançar a mente de Deus a menos que ponhais em uso todos os poderes. As faculdades mentais se fortalecerão e desenvolverão se vos puserdes a trabalhar no temor de Deus com humilde e fervorosa oração. Um propósito resoluto operará milagres. Potencialidade da mente disciplinada. Cumpre exercer o domínio sobre si mesma. A mente vulgar, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído e que os maiores talentos sem o domínio próprio. Tratar com mentes humanas, uma obra suprema. O futuro da sociedade é indicado pelos jovens de hoje. Neles vemos os futuros mestres, legisladores e juízes, os líderes e o povo que determinam o caráter e destino da nação. Quão importante, pois, é a missão dos que devem formar os hábitos e influenciar a vida da geração nascente. Tratar com a mente é a maior obra já confiada aos homens. O tempo dos pais é demasiado valioso para ser gasto na satisfação do apetite ou na perseguição de riquezas ou das modas. Pôs-lhes Deus nas mãos a preciosa mocidade, não somente para ser preparada para um lugar de responsabilidade nesta vida, mas para as cortes celestes. A utilidade do professor depende de uma mente educada. A utilidade do professor não depende, porém, tanto das aquisições intelectuais que possua, como da norma que ele tenha por objetivo. O verdadeiro professor não se contenta com pensamentos obtusos, espírito indolente ou memória inculta. Procura constantemente consecuções mais elevadas e melhores métodos. Sua vida é de contínuo crescimento. No trabalho de um professor nestas condições, há uma frescura e poder vivificador que despertam e inspiram seus discípulos. Ele se esforçará por alcançar a mais alta excelência mental e moral. Conhecer-nos a nós mesmos é grande ciência. O mestre que se aprecia devidamente deixará que Deus lhe molde e discipline a mente, e reconhecerá a origem de sua força. O conhecimento de si mesmo leva à humildade e à confiança em Deus. Não toma, porém, o lugar dos esforços para o aperfeiçoamento próprio. Aquele que compreende as próprias deficiências não se poupará apenas para alcançar a mais alta norma possível na excelência física, mental e moral. No preparo da mocidade, não deve ter parte pessoa alguma que se satisfaça com uma norma baixa. Prepara para a eternidade. Em toda a vossa obra, cumpre-vos fazer como o lavrador ao trabalhar pelos frutos da terra. Na aparência, ele desperdiça a semente, enterrando-a no solo. No entanto, ela vem a germinar. O poder do Deus vivo comunica de vida e vitalidade, e eis que aparece primeiro a erva, depois a espiga. Marcos 4, 28. Estudai este maravilhoso processo. Oh, há tanto a aprender, tanto a compreender.
Se desenvolvermos a mente ao máximo de nossa capacidade, havemos de continuar através da eternidade a estudar os caminhos e obras de Deus e conhecer mais e mais a seu respeito. A ciência do cristianismo e a mente. Há uma ciência do cristianismo a ser dominada, ciência tão mais profunda, ampla e elevada que qualquer outra ciência, quanto o céu está mais alto do que a terra. A mente deve ser disciplinada, educada, exercitada, pois os homens devem fazer serviço para Deus por maneiras que não se acham em harmonia com sua inata inclinação. Muitas vezes devem o preparo e a educação de toda uma existência ser rejeitados, a fim de que a pessoa se torne discípula na escola de Cristo. O coração deve ser educado a firmar-se em Deus. Velhos e novos precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. Cumpre-lhes aprender a olhar para o alto. Os princípios da palavra de Deus, princípios tão elevados como o céu e que abrangem a eternidade, devem ser compreendidos em sua relação para com a vida diária. Todo ato, toda palavra, todo pensamento deve estar em harmonia com esses princípios. Progresso apenas mediante conflito. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida do estudante o caráter de Deus. Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação, surgem pensamentos novos, devendo isso dar em resultado novas ações. Mas só podem fazer progressos por meio de lutas, pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levem a alma à dúvida e ao pecado. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. O apetite e a paixão devem ser postos sob o controle do Espírito Santo. Não há fim ao conflito do lado de cada eternidade. Mas ao passo que há constantes batalhas a ferir, há também preciosas vitórias a alcançar. E o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que nosso espírito não o pode apreciar. O dever de todo cristão de desenvolver a mente. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo devem reconhecer que essas são faltas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Alguns que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre labutando não porque tenham tanto para fazer, mas por não planejarem como poupar tempo. Por causa de suas maneiras morosas e lerdas, fazem do pouco trabalho muito. Mas todos quantos quiserem podem vencer estes hábitos falhos e lentos. Devem ter um escopo definido em sua ocupação. Decidam quanto tempo requer certo trabalho e então se esforcem para executá-lo no tempo dado. O exercício da força de vontade tornará as mãos mais expeditas. Disciplinar cada faculdade da mente e do corpo. Deus deu a todo ser humano um cérebro. Deseja que seja usado para a glória sua. Por meio dele, é o homem habilitado a cooperar com Deus em esforços para salvar semelhantes mortais prestes a morrer. Não possuímos demasiado poder cerebral ou faculdades de raciocínio. Cumpre-nos educar e exercitar toda a faculdade da mente e do corpo, o mecanismo humano que Cristo adquiriu, de maneira a podermos pô-lo no melhor uso possível. Devemos fazer tudo quanto pudermos para fortalecer essas faculdades, pois Deus se agrada de que nos tornemos mais e mais eficientes colaboradores seus. A mente cultivada mede o homem. Nunca penseis que já aprendestes o suficiente e que podeis afrouxar agora vossos esforços. O espírito cultivado é a medida do homem.
Vossa educação deve continuar através da vida inteira. Deveis aprender todos os dias e pôr em prática os conhecimentos adquiridos. É frisante a semelhança entre um campo não cultivado e uma mente inculta. As crianças e os jovens já têm na mente e no coração sementes corruptas, prontas a brotar e dar sua perversora colheita. E são necessários o máximo cuidado e vigilância no cultivar e entesourar na mente as preciosas sementes da verdade bíblica. Aquisição de conhecimento e cultura mental. Do justo emprego do tempo depende o nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. Alguns momentos aqui e outros ali que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de ônibus ou trem, ou em espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais. Se tivesse um livro à mão e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido. O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa à economia de tempo habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Mentes compreensivas são de grande valor no trato dos enfermos. Grande sabedoria é necessária no trato das doenças produzidas pela mente. Um coração dolorido, enfermo, um espírito desalentado requerem um tratamento brando. A simpatia e o tato se demonstrarão frequentemente um maior benefício ao enfermo do que o mais hábil tratamento executado de modo frio e indiferente. Compreender as mentes e a natureza humana ajudam na obra da salvação. Sede resolutos em vos tornardes úteis e eficientes como Deus o quer. Sede pontuais e fiéis em tudo quanto empreenderdes. Aproveitai toda oportunidade ao vosso alcance para fortalecer o intelecto. Seja o estudo de livros combinado com um útil trabalho manual, e assegurai-vos por esforço fiel, vigilância e oração, a sabedoria que é de cima. Isto vos dará educação completa. Assim podeis crescer no caráter e ter influência sobre as outras mentes, habilitando-vos a conduzi-las na vereda da justiça e santidade. Mecânicos, advogados, comerciantes, homens de todas as atividades e profissões, educam-se de modo a poder tornar-se mestres em seu mistério. Deveriam os seguidores de Cristo ser menos inteligentes e, enquanto professadamente se empenham em seu serviço, ser ignorantes dos meios e processos a serem empregados? O empreendimento de alcançar a vida eterna fica acima de todas as considerações de ordem terrena. A fim de guiar almas para junto de Cristo, tem de haver conhecimento da natureza humana, bem como um estudo da mente humana. Muito cuidadosa atenção e orações fervorosas são necessárias a fim de saber como aproximar-se de homens e mulheres quanto ao grande assunto da verdade. Faculdades cultivadas aumentam a demanda de nossos serviços. Pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em maus costumes, ou, pelo cultivo de todas as suas faculdades, adquirir a capacidade de fazer muito melhor serviço. Serão procuradas em toda e qualquer parte, serão apreciadas por tudo de que são dignas. Podemos atingir quase a excelência dos anjos. O Senhor deu ao homem capacidade de contínuo desenvolvimento e assegurou-lhe todo o auxílio possível na obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos.